Olá, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho então mais uma live sobre tensegridade. Oi, coach Neri. Então vamos só esperar o pessoal ir chegando para a gente começar a falar sobre esse assunto que é tão importante, tão complexo, mas ao mesmo tempo simples quando a gente consegue pegar a essência do que é tensegridade, biotensegridade, efetivamente, e como a gente pode usar isso nos nossos tratamentos, na nossa prática clínica. Oi, Sandra. Oi, Meriro. Marley. As minhas cachorrinhas estão um pouquinho agitadas aqui, gente, mas a gente já vai começar daqui a pouquinho. Então vamos lá, pessoal, chegando devagarinho. A Vânia. Muito bem-vindos todos vocês, estão interessados nesse assunto. Quem é que sabe, quem é que já ouviu falar sobre o que é tensegridade ou biotensegridade? E vão lançando aí para mim o que vocês acham que é, talvez fazendo perguntas sobre o que vocês gostariam de fazer. Hoje no grupo eu até separei algumas perguntas, algumas questões que o pessoal gostaria de saber. Mas quem não viu ali o grupo hoje, ou quem não está no grupo, que é a comunidade da Fáscia, pode ir lançando as perguntas, que daí eu já tenho uma ideia do que eu vou abranger com vocês, porque é bastante amplo. O coach está lendo e aprendendo. Gente, eu comecei a aprofundar os estudos, assim, nesse novo mundo, né, das fáscias. Nos últimos 4 anos, principalmente, eu passei a me dedicar mais, né? Eu já trabalho com isso há 18 anos, mas nos últimos 4 anos eu me atirei nisso mesmo para entender a fundo o que é que efetivamente eu estava fazendo com a liberação miofascial, né? E por que também que os meus resultados são tão bons, por que eu consigo tanta melhora nos meus pacientes, né? A gente, assim como Aida Rolf lá nos anos 70 começou a praticar e ainda não se tinha muito estudo sobre isso, eu também fui fazendo isso na minha prática e ao mesmo tempo novos estudos foram surgindo e eu precisei ir me reinventando e me aprofundando em tudo isso que hoje a comunidade científica nos apresenta, né? E a tensegridade, ela já está na minha pauta. Quando eu li os trilhos anatômicos, eu olhei para essa palavra, né? Que é um conceito cunhado por um designer. Eu digo, mas o que tudo isso tem a ver com isso que eu estou fazendo e com os trilhos anatômicos e com o corpo humano? Não sei se para vocês o primeiro impacto foi esse também. E aí, a primeira vez que eu li o livro, aquilo não fez muito sentido para mim. Eu não consegui compreender a dimensão porque era muito disruptivo. Era muito diferente da forma como a gente aprende na faculdade e depois sai replicando. Então, eu precisei ler várias vezes esse conceito e buscar outras bases para conseguir entender realmente e mais do que entender, como isso se aplica na minha prática clínica. Porque de que adianta eu entender se eu não sei o que fazer com isso, né? Exatamente, coach. É um conceito utilizado em engenharia e arquitetura, né? E vão dizendo aí o que vocês sabem. Hoje o pessoal do grupo se manifestou bastante, né? Mas a pergunta sempre é: como eu, entendendo esse conceito, eu trago isso para minha prática clínica e mais, eu trago resultados melhores naquilo que eu estou fazendo para os meus pacientes? Como eu faço isso? Com o conceito de um designer, né? Então, algumas questões que o pessoal do grupo pediu que eu vou abordar aqui. Se tem uma forma da gente avaliar os trilhos anatômicos dentro desse conceito. Opa, peraí. Só um pouquinho. Isso.
Uma outra questão, existe evidência, né, científica sobre a funcionalidade desse conceito? Me pediram para trazer exemplos práticos. Boa noite, Ana, sobre isso que eu estou falando, né, de colocar esse conceito dentro da nossa prática clínica. E como aplicar isso na avaliação. Gente, isso faz total sentido para o pessoal que está no grupo ali da comunidade da face, e a gente já fez um aulão fechado, né, falando sobre avaliação. E esse conceito faz total sentido que a gente se aproprie dele para melhorar, né, a qualidade das nossas avaliações. E aí tem uma frase que eu deixei para o final, mas já que eu falei avaliação agora, eu vou falar para vocês agora, que é a gente olhar o que todo mundo já olhou e ver o que ninguém mais viu. Então, esses conceitos... Boa noite, Gabs. Esses conceitos e trazer isso para a prática clínica, né, nos faz realmente ver o que ninguém ainda viu e abordar o corpo humano de uma forma diferente e conseguir resultados que talvez ainda a gente não tenha conseguido atingir. Tá? Então, vamos ao conceito. Então, o que é tensegridade? Uma outra pauta comum, desde que eu lancei o tema dessa live, foi tensegridade e biotensegridade. Afinal de contas, né? O que é uma, o que é outra, ou como é que tudo isso se correlaciona, que quando a gente chegar mais para frente aqui na live, eu vou fazer um resumo para vocês entenderem, tá? Então, como eu falei, é um assunto complexo, né? Realmente demanda uma energia para conseguir absorver, e eu acho que eu ainda estou absorvendo, né? Não dá para dizer assim, sei tudo sobre isso. Não, sei algumas coisas e são essas coisas que eu vou passar para vocês hoje, que foi até onde eu consegui chegar, né, no meu aprendizado desses conceitos tão diferentes que vêm chegando para nós diante dos conhecimentos aí do mundo da face. Então, eu convido vocês para, junto comigo, a gente ir desenvolvendo essa live hoje e através dos comentários e das perguntas de vocês, né, essa live vai se formar até o final. Mas eu gosto de usar o mapa mental para trazer alguns pontos que eu acho que são principais para abordar com vocês. Então, muitas vezes vocês vão me ver olhando para cima, quem não me assistiu ainda, tá? É porque eu tenho um monitor aqui na minha frente e eu estou olhando um mapa mental, que eu recomendo fortemente para quem estuda bastante começar usar, né? Ver o que é e começar a usar. Eu até publiquei no Stories o comecinho do meu mapa mental. Porque ele vai ajudando a gente a fixar esse conhecimento, e é como se a gente tivesse, se a gente conseguisse palpar isso, não fica tudo solto, como quando a gente estuda, por exemplo, só lendo e sublinhando. No mapa mental tu condensa tudo aquilo que tu julgou importante sobre determinado tema, tá? E foi isso que eu desenvolvi essa semana, sobre o tema tensegridade, para passar para vocês. Então, eu vou em alguns momentos olhar para cima, porque eu estou buscando o roteiro que eu fiz para a gente poder aproveitar ao máximo essa 1 hora, tá? Porque é um conceito que eu poderia falar um final de semana inteiro para vocês sobre, e a gente tem só 1 hora aqui no Instagram para falar sobre isso. Então, a gente pode dizer... vão se comunicando, tá, gente? Hoje eu falei ali no grupo, não me deixem sozinha na live, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu sei que tem muita gente que não tá acostumada a fazer live, né? Que tá mais na parte do atendimento, enfim. Mas para quem tá fazendo a live, não sei se para todos, mas para mim é um momento de estar trocando informação com outros profissionais. É muito importante que vocês se comuniquem comigo, né? Manda coraçãozinho, manda ok, ou o dedinho para baixo, para eu saber que está fazendo sentido isso para vocês, ou não está fazendo sentido. Ou, né, falem sobre alguma questão que vocês queiram que eu aborde, ou contribuam com algum conhecimento além do que eu estou falando aqui
né? Para eu poder enriquecer, para isso poder ser rico para mim. Porque, como eu disse, para mim é um ambiente de troca. Então, eu vou mostrar para vocês até onde eu fui com esse conhecimento, dentro do nosso tempo, claro. Mas eu também quero que vocês, né, interajam comigo para ser nutritivo para mim também, né? Porque tem que ser bom para ambos os lados. E é isso que eu desejo. Não é só eu ficar aqui falando, né? Eu quero que vocês falem comigo, que vocês se comuniquem comigo. Por isso que eu peço pro pessoal do grupo, vão no ao vivo se vocês puderem, para a gente poder realmente conversar, né? Se ver, né? Eu não consigo ver vocês, mas vocês conseguem me ver. E daí sim a gente se enriquecer como um grupo, né? Como um grupo de verdade, assim, um grupo que está interessado, um grupo que quer isso, Marley, abrir os horizontes, né? A gente se apoiar, eu conduzir e vocês também me conduzirem e me ajudarem aqui. Eu acho que é essa a ideia principal. Então vamos entrar no nosso tema, filosofias à parte, né, gente? O que é a tensegridade, afinal de contas? A gente pode dizer que ela hoje é a nova medicina espacial a serviço da cura. Então, quando eu li essa frase, eu achei ela muito poderosa, assim, como assim uma medicina espacial a serviço da cura moderna? Eu disse, uau, o que é isso, né, gente? Olha, eu vou dizer que eu custei para entender, tá? Agora eu entendo um pouquinho mais, mas no começo foi bem impactante para mim. Talvez seja para vocês aí que já começaram a estudar isso também. E a minha ideia é simplificar um pouco esse conceito, tá? Então a gente pode dividir inicialmente a tensegridade em macro tensegridade e micro tensegridade, tá? A macro vai dizer respeito à arquitetura do corpo como um todo, e a micro já diz respeito às conexões de estrutura celular e matriz extracelular, tá? E aí a gente já pode falar também em biotensegridade, tá? Porque a tensegridade, bom, vamos devagarinho, vamos por partes como Jack, né? Então, tensegridade, o que ela significa? Integridade de tensão. Integridade de tensão. Foi um conceito cunhado por um designer, como eu falei para vocês bem no comecinho, chamado Buckminster Fuller, que trabalhava junto, né, com Kenneth Nelson. Então, quando vocês começarem a estudar ou já estão estudando, vocês vão se deparar certamente com esses nomes. E o Snelson era um artista, né, e o Buckminster, pelo que eu entendi, ajudava ele a desenvolver essas obras dele dentro desse conceito que o Buckminster nos deu, que a tensegridade seria integridade de tensão, tá? Em que a estrutura ela é mantida pelos cabos tensionais e não pela compressão, pela estrutura rígida da forma, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma obra de arte do Kenneth Nelson, tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, que tem cabos de aço nessa estrutura, e tem os bastões ali, né? As estruturas, outras estruturas que a gente considera rígida, e essas estruturas rígidas, elas estão sendo suportadas pela tensão dos cabos de aço. E se vocês conseguirem observar, talvez fique muito pequeno aí, essas estruturas, né, que são essas outras estruturas de aço, elas não estão se tocando, tá? Elas estão sendo sustentadas pela tensão. E aí, aqui tem uma outra estruturinha, tá? Também, em que eu tenho várias estruturas de compressão sendo suportadas pelos cabos de tensão. E aí, trazendo isso para o nosso corpo humano, a grande sacada para mim, que se vocês pararem de ver essa live agora, talvez seja a parte mais importante que vocês devam levar dessa live, é que nessa imagem, tá? Essa imagem eu retirei dos trilhos anatômicos do Myers, tá? Os palitos ali de madeira representam os ossos desse corpo
e os cabos azuis ali representam os nossos cabos miofasciais, tá? Então, reproduzindo esse conceito desse designer, né, usado na arquitetura e na engenharia para o corpo humano, eu teria essa estrutura em que a direção dessas estruturas de compressão, que seriam os nossos ossos, é dada pelos cabos miofasciais, né, que seriam os cabos de aço das estruturas da engenharia e da arquitetura, tá? Isso também num nível macro, tá, gente? Então, quando eu olho para uma estrutura como essa e eu entendo que são esses cabos, né, que estão dando a direção para o meu corpo, eu começo a perceber a importância que tem de equilibrar essas estruturas de tensão, que são os cabos miofasciais, para ter uma boa estrutura no meu corpo, na minha parte, na minha estrutura de compressão, tá? Eu vou voltar um pouquinho, e hoje eu tô conseguindo trabalhar com imagens aqui com vocês, e isso é bem bom, né? A gente pensa no seguinte, tá? Que aqui, como nessa parede de tijolos, e foi assim que a gente aprendeu na faculdade, tá? Uma estrutura vai se empilhando sobre a outra. Esse é um conceito antigo, tá? De, por exemplo, aqui eu vou ter a cabeça e o pescoço sobre C7, eu vou ter toda a caixa torácica lá em cima do sacro e assim por diante, né? São estruturas de compressão, em que uma estrutura suporta o peso da outra. Como nos tijolos, por exemplo, né? Eu coloco uma camada de tijolo embaixo que vai suportar a camada do tijolo que está em cima, e daí assim, me fugiu a palavra. Consecutivamente, né? Uma camada vai suportando a outra camada, né? E assim acontece, né? Ou a gente aprendeu que acontecia no nosso corpo. Então, uma estrutura suportando a outra e até chegar nos nossos pés, né, que vai suportar toda a estrutura acima, e esse peso vai ser transmitido para a terra, né? É assim que a gente aprendeu. Dentro desse novo conceito, trazendo, né, esse conceito da tensigridade para o corpo humano, eu vou ter a estrutura, né, óssea, que seria a estrutura de compressão desse sistema, sendo suportada pelos cabos tensionais. Faz sentido para vocês isso, que agora, diante desse conhecimento de que a fáscia é um tecido único que recobre todo o nosso corpo, ela é como uma rede tridimensional que nos atravessa. Sabe uma rede de pesca? É como se essa rede nos atravessasse. Então, a fáscia, ela está assim nos nossos músculos, ela está nos nossos ossos, nas nossas articulações, ela está nos nossos vasos, nos nossos nervos. A fáscia envolve cada célula do nosso corpo. Cada célula do corpo é envolvida pelo tecido facial, né? Isso é um conhecimento muito rico, porque eu vejo ainda que muitas pessoas pensam que a face ela só serve para recobrir o tecido muscular. E não, ela recobre, ela envolve, ela conecta tudo a tudo no nosso corpo, tá? E ela transmite as tensões através dessas conexões miofaciais que Thomas Myers nos descreveu também, tão bem, né? Então, como a gente pode usar esse conhecimento na nossa prática clínica? Deixa eu só ler aqui o que o pessoal está comentando e daí eu já vou para essa parte. O que o coach Neri falou lá? Rede neuromiofacial acomoda movimento, como os trilhos se ajustam. Sim, é uma rede neuromiofacial, gente. Muito bem colocado, coach Neri. Regulação do equilíbrio das forças de tensão e compressão nos bastidores das trocas bioquímicas intracelulares, chamado mecanotransdução. É muito sinistro. Sim, hoje eu vou mostrar depois uma foto
né? Eu vou devagarinho das integrinas, que tem a ver com mecanotransdução, mas vamos construindo juntos esse conhecimento tão complexo. Tá ficando claro para vocês a forma como eu estou explicando? Me sinalizem aí, pessoal, é bem importante, tá? Então, o equilíbrio dessa integridade, dessa estrutura, né, trazida para o nosso corpo humano, ela é mantida pelo equilíbrio das contínuas forças de tração tecidas através da estrutura, né, ao invés de depender somente das forças de compressão, como lá no tijolinho, ou como no modelo antigo, né, que eu mostrei para vocês, a cabeça em cima de C7, caixa torácica em cima da pelve, né, em cima das pernas e em cima dos pés, tá? Bom, gente, obrigada que vocês estão dando feedback, isso é bem importante, tá? E a forma, então, é mantida pelos comportamentos tensionais finitamente fechados, né? Não é como, por exemplo, uma teia de aranha que é aberta, que é uma estrutura de tensibilidade também, ou como um guindaste. O nosso sistema do ser humano e dos animais são estruturas finitamente fechadas, né? Capaz de se manter unida, de ficar em pé ou de voar, por exemplo, né? E de se manter em equilíbrio através, como o Coach Neri falou, desse equilíbrio entre as forças de compressão e de tensão. E uma outra questão é que precisa haver um compromisso entre essas estruturas para oferecer para o corpo humano, ao mesmo tempo, estabilidade e mobilidade, né? E tudo isso, através desse sistema, a gente consegue ter mais clareza, né, para identificar como tudo isso vai se processando. Então, é um sistema que nos oferece eficiência, adaptabilidade, armazenamento de energia elástica e uma facilidade de montagem hierárquica. E sobre esse negócio do armazenamento da energia elástica, tá? Eu já vinha pensando sobre isso através de algumas postagens da Universidade da Face, que fala sobre a face em movimento. E aí eu estava brincando com a minha estruturinha de tensibilidade e me caiu uma ficha, olha só. Deixa eu só tirar essa imagem daqui, gente. Depois eu volto. Eu tenho uma estruturinha dessas, tá? O que é o armazenamento elástico? Quando eu provoco uma deformação, ó, nessa estrutura, existe uma energia elástica que fica armazenada ali. Porque, ó, quando eu solto, ela é rapidamente, né, essa energia ela é liberada e o sistema se volta à sua forma natural. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Eu achei bem interessante, recomendo que vocês tenham esse modelo para poder brincar com ele e para poder sentir como isso acontece na prática. Mas como, afinal de contas, que esse tecido é capaz de armazenar uma energia elástica? E aí eu tava brincando com ele, eu digo, opa, é assim, olha só, se eu soltar rápido, como ele volta à forma rápido, né? E ele realmente tem uma energia, ele me empurra para fora também. É a mesma coisa, a mesma propriedade, o nosso sistema, através do sistema facial, tem também. Então, através desse conhecimento também, é possível a gente reexaminar como os organismos iniciam o movimento. Então, a forma como a gente pensava na biomecânica, a gente está precisando remodelar também. Como, né, os organismos se desenvolvem, como eles crescem, como eles respondem ao estresse e como o corpo repara danos. Então, vai muito além da gente pensar só lá naquela contratura do bíceps, por exemplo, né? Mais uma vez, quando eu vejo esse sistema de tensibilidade, né, e entendo essa abrangência que isso nos mostra, né, eu começo a perceber também o quanto é abrangente o trabalho que eu faço com a liberação miofascial, que vai muito além
de mexer só naquele pedaço que está doendo, né? Eu estou mexendo nessa estrutura como um todo e isso vai ter uma repercussão nos órgãos e sistemas, como eu vou mostrando agora para vocês mais para frente, tá? Então, bom, isso eu já falei para vocês, como vendo isso dessa forma, pensando nos trilhos anatômicos como os caminhos de intercomunicação miofacial, eu consigo também ajustar de uma forma mais confiável os possíveis desalinhamentos que eu tenha nessa estrutura. Faz sentido para vocês isso? É como se eu tivesse uma planta do corpo. E aí eu vou vendo o que nessa estrutura, né, está desalinhado para, através desse conhecimento dos trilhos anatômicos, e aqui eu separei um trilhinho para gente, através desse conhecimento, né, dessas conexões, eu estabelecer uma estratégia de abordagem nessa estrutura de tensegridade. E eu ainda estou falando num nível macro, tá, gente? Porque a gente vai, através desse trabalho, interferir, né, em outros níveis no corpo, tá? Vai bem além, né, de só trabalhar nos cabos miofaciais. Mas através desse trabalho eu já atinjo outras estruturas, tá? Então eu tenho visto algumas pessoas falando, né, sobre porque só o sistema não é só miofacial. Não, ele não é só miofacial, mas o miofacial é um belíssimo caminho e riquíssimo em resultados, tanto em nível estrutural quanto em outros níveis para o nosso paciente, tá? Muito bem. Tá ficando claro, gente? Vão me sinalizando. Tô vendo que vocês estão sinalizando, me dando os feedbacks, e isso é bem importante, tá? Para eu saber que vocês estão entendendo e que eu tô no caminho, tá? Então, uma outra coisa importante, gente. Oi, ideia. Uma outra coisa importante da gente pensar é que quando eu penso na estrutura como a paredezinha de tijolo lá, deixa eu achar minha paredezinha de novo. Eu tô com um brinquedo novo aqui, gente. Quando eu penso, tá, que o meu corpo é assim, né, ou seja, uma parte vai se empilhando sobre a outra, como a gente aprendeu na faculdade, se, né, por exemplo, uma árvore cai nessa parede e causa algum dano nessa parede, eu vou reparar o dano que essa árvore causou e isso não pode não interferir no resto do sistema, né? Só que quando eu penso no corpo humano como um sistema de tensegridade assim, já muda um pouco, né? Por quê? Porque esse sistema, né, quando eu tenho, por exemplo, deixa eu tirar aqui, um cabo aqui dessa estrutura, ó, que tá preso, né? Por isso que é legal vocês terem. Eu tenho um cabo que tá preso aqui, tá? A tensão, ela é distribuída por todo o sistema e eu posso ter um rompimento dessa estrutura, uma lesão bem distante do ponto onde tudo começou. A resposta, ela não é mais linear, ela é alinear. Eu não sei mais aonde vai ser essa resposta. Então, como eu já disse para vocês, eu tenho que sair daquela de buscar aquelas relações de causa e efeito e ir para um pensamento mais einsteiniano, em que tudo é possível e o que mais é possível, né? E desenvolver esse olhar investigativo e olhar para essa estrutura como um todo e não ficar querendo mexer só, né, lá no pontinho que arrebentou, por exemplo. Eu preciso olhar para o sistema como um todo até que eu chegue aqui, ó, para daí desfazer isso aqui e restabelecer a harmonia desse sistema, tá?
O coach, isso que você comentou com o modelo é o rebote, um dos 4 componentes da face fitness. Sim, sim, que tem a ver com o armazenamento elástico, né? Me corrige se eu tiver errado, porque esse conhecimento é novo para mim, eu comecei a estudar. Agora essa questão há pouco tempo, essa questão da face em movimento, tá? Porque eu trabalho com a liberação, a parte do movimento normalmente eu indico para outras pessoas, mas eu acho importante conhecer, né? E vice-versa, quem trabalha com o movimento também é importante conhecer esses outros conceitos, né? Então é isso, então eu não posso mais, né, só romper a parede de tijolo ali e eu vou trabalhar ali e o resto todo, né, como é que fica? Eu não mexo na causa. Quando eu penso no sistema como um sistema de tensigridade, eu preciso pensar nessa estrutura como aquele nozinho ali, gerando uma repercussão no todo e muitas vezes o sintoma vai ser em outro lugar, não vai ser no nozinho. E eu tenho que procurar, eu tenho que ter um olhar realmente investigativo, né? Me apropriar, me aprofundar nesses conhecimentos, entender como tudo isso funciona e praticar tudo isso, tá? Para fazer aquilo que eu falei, né, de desenvolver essa capacidade de ver o que todo mundo já olhou, mas não conseguiu enxergar, tá? E isso é prática, e tem muito do querer, assim, de se aprofundar, e eu realmente quero fazer a diferença, eu realmente quero promover resultado, né? E daí a gente vai pegando todos esses recursos e construindo uma forma de trabalhar que realmente impacte na vida das pessoas, inclusive na nossa. Vamos lá, seguimos. Então é isso que eu falei aqui, ó. E quando a gente descobre essas vias, tá? A gente promove uma recuperação do bem-estar, a gente melhora a ordem sistêmica e a gente consegue também prevenir futuras lesões. E isso acontece muito no meu dia a dia através dessa avaliação que eu comecei a desenvolver, com as fotos que eu já falei para vocês, né? Muitas vezes o paciente não tem sintomas correlacionados a alterações que eu já vi, mas eu sei que no futuro, se aquela estrutura se mantiver dentro daquela organização, pode acontecer alguma lesão. Então, como eu vejo, tá? Eu vejo que se eu já posso intervir e já trabalhar junto com o prof do movimento, né, para dar mais ênfase em fortalecer determinado segmento, alongar determinado segmento, liberar outro para harmonizar esses cabos miofaciais, né, eu consigo sim atuar na prevenção de lesões. Para mim não cabe muito esse conceito de o corpo está funcionando dentro dessa organização. Eu acredito que ao longo do tempo, quando tu sai do eixo, quando tem uma desarmonia da estrutura, a conta vem. É questão de tempo. Então, se eu já estou vendo que pode, vamos lá, já vamos atuar nisso. Já vamos dar uma base, um suporte para esse corpo se desenvolver de uma forma diferente, tá? Isso é como eu penso. Eu sei que tem pessoas que pensam diferente. E eu sempre digo assim, a gente precisa escolher uma linha, né? Porque tem diversas. E aí a gente vai adaptando aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já praticou, aquilo que a gente já viu que funciona pra gente, tá? Então, não tem nenhuma verdade absoluta aqui, está tudo sendo construído. O que significa trabalhar a face com o contramovimento preparatório? Eu acho que o coach Neri vai poder nos responder isso melhor. O Jackson, coach, vai escrevendo aí para nós enquanto eu continuo falando aqui. Isso tem mais a ver com com a face em movimento. Mas se ele não responder, depois a gente dá um jeitinho de falar sobre isso. Hoje eu trouxe aqui, ó, papel e caneta para anotar, porque senão depois eu me esqueço as dúvidas de vocês pra gente falar em um outro momento, tá? Muito bem. Então, o que a gente pode pensar? Vocês já viram um esqueleto, né? Esses esqueletos que a gente estuda, assim, ou que a gente compra para estudar, que a gente viu nos cursos, que entre... né, os ossinhos e as articulações tem cabos de aço ali para fixar essas estruturas, tá? Por quê? Porque não tem cabo miofacial, tá?
Então, se não existissem os cabos miofasciais, os nossos ossos cairiam como uma pilha no chão, tá? Que fique claro isso para vocês também. Quem dá a sustentação para esse corpo são os cabos miofasciais, tá? E esses cabos bem harmonizados é que vão dar a direção para os nossos ossos. Então, um outro conceito de, isso já está estruturado, né? A pessoa já tem 70 anos, isso já está estruturado assim, né? Com esse conhecimento, essa pauta já me causa uma dúvida, né? Se eu mexendo nos cabos miofasciais não tem uma anquilose naquela articulação ali, por exemplo, uma malformação congênita, então eu tenho visto na minha prática que eu consigo muita mudança, tá? Através desse conceito de soltar os cabos que estão presos curtos e ativar os cabos que estão presos longos, harmonizando a distribuição dessas tensões no sistema, tá, gente? Eu tenho visto resultado assim, e eu sei que muitos dos meus que seguem essa minha linha também têm conseguido, né? E a gente tira foto antes, a gente tira foto depois, e a gente consegue dimensionar, né, a mudança que acontece muitas vezes num curto período de tempo, tá? Então, a gente tem conceitos e crenças antigos que esse novo modelo começa a fazer uma quebradeira total, tá? E a gente precisa realmente se remodelar, se reinventar, estudar, se dedicar, praticar, tá? A gente não dá mais. Não dá mais pra gente continuar naquele modelinho ali da faculdade, sabe? Dobra e estica. Não, a gente pode muito mais do que isso. E eu acho que a missão de muitos de nós na área da saúde é realmente promover diferença na saúde dos nossos pacientes e alunos, enfim, impactar realmente a vida dessas pessoas, né? E aí essa coisinha não dá mais. A gente pode mais do que isso, tá, gente? Bem mais, bem mais. Então, seguindo. Então, eu já falei da energia elástica, que é uma... Coach Neri, será que saiu da... Você poderia aplicar em paciente com princípio de Parkinson? A Rosana pergunta. Pode aplicar a liberação, sim, em pessoas com Parkinson. Nós já atendemos alguns pacientes aqui. Eles se beneficiam muito da liberação, tá? Pode, sim, sem medo de ser feliz, que nem eu digo. Coach Neri, tu sabe responder a pergunta ali do Jackson sobre contramovimento preparatório, trabalhar a face com o contramovimento preparatório? Então, diante de tudo isso que eu falei, o que a gente sabe, tá? Que existem 3 formas, e daí a gente vai começar a entrar no micro. 3 formas essenciais de remodelagem desse sistema miofacial, tá? Desse sistema facial, na verdade, em resposta ao estresse ou antecipação do estresse. A Simone diz que ela teve uma experiência com Parkinson e foi magnífico. Sim, eles respondem super bem. Então, tem uma forma, né, rápida e óbvia, ou seja, o tecido muscular, por capricho, entre aspas, do sistema nervoso, se contrai, né, dentro das faixas faciais. Estresse de longo prazo são acomodados pela remodelação da membrana extracelular, adicionando matriz onde é mais exigido, tá? Ou seja, é um tecido que responde à demanda, né? Por que a face fica mais densa em algumas regiões? Porque aquela região está sofrendo mais demanda, tá? O sistema compreende que precisa produzir mais colágeno, e produzindo mais colágeno, a face vai ficando mais densa, tá? E aí, uma outra forma de remodelagem é a contração ativa,
por uma determinada classe de fibroblastos sobre a própria membrana extracelular. E aí eu faço uma transição, nesse momento em que eu falo disso, né, do cito, dessa macrotensegridade para o citoesqueleto e para a microtensegridade. Tá? O que é o citoesqueleto? Seria o esqueleto celular, tá? E o microtensegridade diz respeito aos componentes celulares, mas eu já vou chegar lá, tá, gente? Não se apavore. Então, tensegridade, né? O conceito-chave desse modelo de tensegridade são elasticidade, deformabilidade, transmissão mecânica e restauração. E aí tem um outro maluquinho cientista, tá? Chamado Ingberg e um outro também, que é o Levin, que começaram a estudar esse sistema e desenvolveram, né, o termo, a partir da década de 70, mais ou menos. Essa fase de tensegridade foi mais ou menos na década de 40 que Buckminster Fuller desenvolveu. E depois, na década de 70, vieram, então, o Ingberg e o Levin e desenvolveram o conceito de biotensegridade. E nesse conceito de biotensegridade, eles consideram também órgãos e sistemas, ou seja, eu saio daquele macro em que só tem o sistema músculo e esquelético e vou para um sistema micro, que também abrange o músculo esquelético, ele não é excludente, tá? Que então vai abranger órgãos, sistema e sistemas, né, como eu falei, assim como o músculo esquelético e o facial, para explicar a mecânica do movimento, e nos mostrando, mais uma vez, que todas as células estão conectadas, todas as estruturas do corpo estão conectadas, como eu falei para vocês. Recolhimento elástico dos tecidos, o coach respondeu, recolhimento elástico dos tecidos para estimular a produção de colágeno, tonificação, fortalecimento das estruturas, a partir de movimentos oscilatórios e pendulares. Permite que o corpo mantenha a... Olha, tá dando... Acho que a gente devia fazer uma live em dupla, hein, Coach Neri? Pra falar sobre isso. Tô vendo que tu tá bem sabido desse assunto. Então... Responde o resto. O corpo mantém a integridade e a tensão necessária para a produção de movimento. Ufa! Cansei também. Eu acho que tu pode copiar isso aí e escrever lá no grupo pra gente, tá? Jackson, ficou claro pra ti essa resposta? Agora a gente vai ter os aulões no grupo com a Bárbara Mugin para falar sobre a face em movimento, e aí a gente vai poder aproveitar para se aprofundar um pouco mais nessas questões que forem surgindo, tá, Jackson, sobre faces em movimento. Tá na hora já, né? Passada a hora. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Então, o Ingberg cunhou esse outro conceito que seria a biotensegridade, abrangendo tudo isso que a gente já falou, mais essa questão dos órgãos e sistemas, né? Também contribuindo, também atuando e sofrendo influência sobre esse sistema de tensão. E aí vão entrar as minhas queridinhas integrinas. Quem já ouviu falar das integrinas? Agora eu estou na fase das integrinas. Cada momento é um momento. Primeiro eu descobri os mecanoreceptores e os mecanoreceptores de Ruffini, daí a minha vida virou aquilo ali. Aí só estudava o Schleip. Aí agora me caiu a ficha sobre as integrinas, daí eu só quero saber das integrinas, tá, gente? Por isso não se apavorem, porque é muita coisa mesmo pra gente saber e tudo muito diferente. E hoje eu tava tentando entender uma outra explicação num artigo que eu tava lendo sobre tensegridade e biotensegridade. Vou pensar no teu caso, diz o coach Neri. Priscila, eu tô uma mulher de fases, eu tô bem volúvel, em cada momento eu me apaixono por uma estrutura da face. Os meus próximos serão os interoceptores, tá? Então, se preparem aí que os interoceptores já estão na minha mira também.
E aí, bom, vamos voltar um pouquinho pra cá, eu já vou falar das integrinas. Primeiro eu tenho que falar do miofibroblasto. O miofibroblasto, eu já tinha me apaixonado por eles numa época mais remota, tá? E daí a paixão passou, e aí junto com eles agora vieram as integrinas. Aí eu tô me reapaixonando por eles de novo. E aí, quando eu vou para esse nível micro, né, eu me deparo com uma outra estrutura chamada miofibroblasto, tá? E por que ele aparece? Porque durante muito tempo se falou que a face ela era plástica ou viscoelástica, não é verdade? Fora o Esteco que diz que ela não é plástica, tá? Então não se apavorem se vocês ouviram, ele largou essa bomba lá no Face Experience em São Paulo desse ano. A face não é plástica. E também não me explicou, né, por que ela não era plástica, por que ela era elástica para ele. O Esteco tem uma habilidade incrível, assim, de falar sem falar, tá, gente? E aí ele largou essa bomba, mas como o meu Deus é o Thomas Myers, para o Thomas Myers a face é plástica. Então, por enquanto, para mim ela é plástica também, tá? Por enquanto, se alguém me provar o contrário, daqui a um tempo, né, já que tá tudo mudando o tempo todo no mundo, então, daí talvez eu mude também, tá? Mas hoje, para mim, ela é plástica. E que ela não era, portanto, capaz de se contrair. Mas hoje já tem estudos que mostram que a face ela é capaz de se contrair, para quem não sabe. Porque dentro desse tecido tem uma outra estrutura chamada miofibroblasto, que é uma mistura de músculo liso com o fibroblasto, que tem um poder contrátil e é capaz de influenciar significativamente a estabilidade da nossa lombar. Poderia passar um pouco da literatura que eu uso? Posso. Vamos combinar o seguinte, eu vou depois subir esse vídeo lá para o YouTube, e aí lá na descrição do vídeo do YouTube eu vou colocar a bibliografia toda sobre essa questão que eu tô falando hoje, tá? O que eu vou dizer para você já de cara? Para quem acha que o livro do Thomas Myers sobre os trilhos anatômicos é difícil, tá? Se agarra nele porque é a literatura mais simples que a gente tem, tá? É o que tem de mais simples pra gente começar a compreender isso tudo, tá? E ele tá em português. Então, primeiro leiam ele. E aí, depois, vão para essas outras literaturas que eu vou colocar lá na descrição, tá? Conselho que eu dou pra vocês, porque em algum momento eu quis ficar lendo uma coisa e outra, e aí sem tu ter uma base, que é o que o Thomas Myers nos dá, fica muito difícil a gente entender aquilo que vai além da base. Então se grudem nele, tá? Se grudem nele, vale a pena comprar a terceira edição, que tá revisada, que tem coisas diferentes, tá? Eu já li de cabo a rabo as várias edições que tem, e essa edição tem coisa diferente, tem coisa que estava errada nessa edição que rola em PDF por aí. Então, se atentem para isso, tá? Depois vem o pesadelo. Exatamente, Coach Neri, isso aqui é mumuzinho perto do que vem, tá? Então, mas vão por partes, entendeu? Cada um no seu tempo, vão estudando devagarinho, tá? Eu acho que essa live a gente vai ter que dividir ela em duas partes, porque eu gostaria de falar um monte de coisa para vocês ainda, e eu só tenho mais 10 minutos, então... A terceira não tem em PDF, só tem o livro físico, tá, gente? E tá muito boa, tem imagens belíssimas, belíssimas. Então, vamos voltar para o miofibroblasto rapidinho. Se não der tempo de falar hoje, semana que vem a gente continua a falar sobre esse assunto, tá? No YouTube é o mesmo nome, no YouTube é o arroba, é Instituto Actiune, tá? No YouTube, depois eu posso, acho que vou compartilhar aqui. Ô Fritz, compartilha Fritz, o YouTube do Actiune aqui pra nós, tá? A Bio, tu não tá no grupo Comunidade da Fáscia? Porque lá pelo grupo Comunidade da Fáscia a gente passa tudo isso, tá? Então, vamos lá. Miofibroblasto, tá? Ele está presente também no tecido facial, tá? Ele participa ativamente
da estabilidade da nossa lombar, e eles também, quando de forma exagerada, ele contribui para a contratura da fáscia palmar, daquela síndrome de Dupuytren, para o ombro congelado, e ele participa ativamente da cicatrização de feridas e da formação de cicatrizes, tá? Bill, entra no grupo, tu pode baixar o nosso e-book free, que tem no link da bio do @Instituto Actiune. Lá dentro tem um link para entrar no grupo Comunidade da Fáscia, tá? No grupo eu faço aulões fechados, a gente vai começar agora em março com esses aulões fechados para quem tá no grupo. Aí para entrar tu tem que baixar o e-book que tá no link da bio, e aí dentro do e-book tem o link para entrar na comunidade. Caso não consigam, gente, me chamem ali no direct, tá? Pode ser aí no Instituto Actiune ou no meu, Andréa Kisner, que daí eu converso com vocês e explico isso, tá? Muito bem, voltando. Então, ele está presente na fáscia saudável, o miofibroblasto, principalmente nas lâminas das fáscias lombar, da fáscia lata, da fáscia crural, da fáscia plantar. O miofibroblasto está presente nos ligamentos, tendões, meniscos, cápsulas e órgãos, tá? Só que tem uma questão sobre o miofibroblasto que é muito interessante, que ele não se contrai por meio da sinapse neural normal. Olha só, não é assim. Ele vai se contrair, o danadinho, né? Quando ele for estimulado mecanicamente, mas principalmente aquela tensão mecânica prolongada vai estimular ele a se tensionar e enrugar mesmo a face. Eu tenho uma imagem muito bacana sobre isso. É como se ele se contrai, é devagar, o processo é diferente da contração muscular, ele vai se contraindo lentamente, vai fazendo realmente rugas, como se fosse enrugando um tecido mesmo, um papel, tá? E aí ele mantém aquela contração por um determinado tempo, se não sair o estímulo, né, acaba alterando a morfologia do tecido de fato, né? E aí, ele vai se contrair com essa tensão mecânica prolongada, e também sobre a influência de citocinas específicas e outros agentes farmacológicos, como as histaminas, a ocitocina, o óxido nítrico é capaz de relaxar. Já vou chegar na mecanotransdução, não cheguei ainda. Tão curiosos, né, gente? E, curiosamente, a norepinefrina, cafeína, acetilcolina e angiotensina não influenciam o miofibroblasto, como a gente poderia esperar, né? Mas não, tá? E uma outra questão importante é que um pH muito baixo, ou seja, situações em que eu tenho uma nutrição muito ácida, alterações respiratórias, por exemplo, no padrão respiratório, que alterem o meu pH para ele se tornar muito ácido, e até mesmo estados emocionais, como a depressão, por exemplo, em que eu tenho uma modificação da forma do corpo e, por consequência, a expansibilidade da caixa torácica muitas vezes fica alterada e altera a oxigenação e diminui o pH, também posso. Né? Então, eu posso cogitar que também situações de estresse, como o aumento de cortisol, possa estimular esses miofibroblastos, que são estimulados com a nossa química. Por isso, eles ficam bem perto, né, dos vasos, para receber informação da química do sangue que está passando por ali, e aí ele vai se contrair ou relaxar de acordo com o que está acontecendo na nossa química. E aí vem todo aquele catatal de coisas que eu poderia falar mais 5 dias, que são as nossas emoções influenciando diretamente o nosso corpo e o nosso tecido facial, tá? E aí, sim, eu ainda vou ter, gente, as integrinas. Eu vou botar a foto das integrinas, não vou acabar essa live sem falar das integrinas hoje, de jeito nenhum. E eu achei uma graça, olha só como elas são, não parece aquele filtro dos sonhos, né? E aí, o que é isso aí, gente? Aí eu vou ter uma célula,
né? Que é esse redondinho que tem esses azuis, esses arcos azuis aí. E esses arcos azuis seriam as integrinas. E aí olhem para baixo, né, na imagem, tá? E vejam que essas integrinas, elas se conectam com o tecido facial, tá? Que são essa parte marronzinha que está em lista ali embaixo, né? Ela se conecta com o tecido facial. E o tecido facial tem essa função, né? Entre outras funções, de distribuir as tensões. Aí, o que acontece? As tensões nesse tecido facial mandam a informação lá para as integrinas. As integrinas sentem, digamos assim, né? Ó, as integrinas percebem, captam essas informações de tensão e compressão no tecido facial e vão mandar informação para dentro da célula. Que célula? Em qualquer parte do corpo, gente, em todo o corpo, em todos os órgãos e sistemas vão receber informação das integrinas e a partir disso essa célula vai responder, né? Responder como? Ela pode migrar, proliferar, se diferenciar, se reorganizar, né? Pode sofrer aquele fenômeno da apoptose, ela pode essencialmente isso, tá? Então isso vai acontecer na nossa célula em resposta, né, à tensão no sistema facial. Vocês estão vendo o quanto é poderoso? Quando eu trabalho com o sistema facial, eu estou agindo também via integrinas, né, dentro da minha célula, que seria a mecanotransdução, né, que seriam essas células que dão a sinalização, né, sobre as tensões no nosso corpo. E aí tem uma pesquisa muito bacana que fizeram, tá, os cientistas lá do Wingberg, maluquinhos, desenvolveram então um método para projetar formas e funções celulares, tá? E forçaram células vivas a assumirem diferentes formas, né? Formas redondas, achatadas, esféricas e quadradas. Eles colocaram então essas células em pequenas ilhas, né, compostas de uma matriz extracelular, e cada ilha foi cercada por uma espécie de teflon, né, para que as células não pudessem se aderir. E o que aconteceu ali? As células que eram muito achatadas, elas estavam mais propensas a se dividirem, ou seja, células, né, que tinham uma tração maior ali, estavam propensas a se dividirem, que é o que acontece com o fibroblasto quando ele está sob intensa demanda, o tecido, ele é estimulado a produzir mais colágeno. E em ambientes em que elas ficavam muito amontoadas, ou seja, mais esféricas, elas eram estimuladas elas eram ativadas, né, a cometerem um suicídio, digamos assim, que é um suicídio apoptótico que eles chamam, né? E o que seria o ideal? Que eu não tivesse nenhum ambiente que deixasse elas muito arredondadas, nem muito achatadas, porque eles viram que quando esse ambiente acontecia, esse ambiente mais estável, elas simplesmente exerciam as suas funções, né? Aquilo a função da região a que elas pertenciam, né? Não gastando energia em se explodir e nem em se dividir, tá? Então, conseguimos chegar nas integrinas até hoje. Semana que vem a gente vai continuar nesse assunto, né? Falando sobre as evidências e sobre as questões que acabaram ficando, em parte, em aberto para a comunidade da fáscia. E essa live vai ficar dividida, então, em duas partes para a gente poder abranger todo esse conhecimento, porque ainda faltou uma parte considerável para a gente falar sobre as queridinhas integrinas, gente. Então, deixem as perguntas de vocês, tá? Aqui, para a gente poder responder semana que vem. A temperatura estimula a produção do fibroblasto? Não, a temperatura, a alta temperatura não estimula, que eu saiba, tá, a produção do fibroblasto. O que a gente consegue com a temperatura... Jackson, tu quer pose com a foto com canudinho ou sem canudinho? Que ele me pega em cada situação, gente.
Eu vou falar na próxima live sobre essa questão da temperatura, tá? Que daí tem muito mais a ver com a tixotropia, que é uma outra palavra bem linda para uma coisa que é relativamente simples, mas que é para mudar o estado, né, de um tecido, de uma substância de gel para sol, tá? E daí a gente pode falar também sobre isso. Eu vou separar mais alguns assuntos, se der tempo para a próxima live. Então a gente continua falando sobre tensegridade e biotensegridade na próxima